Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, anunciando a palavra da vida, anunciando a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu, a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo declarou expressamente que só Ele pode levar o homem para o céu. Somente Ele pode nos levar até Deus. Porque também está escrito que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pois somente Ele desceu do céu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, para levar sobre Ele a culpa de todos nós, para levar os pecados de todos os homens. Todos nós que estamos vivos, temos a grandiosa oportunidade de alcançarmos a salvação, mas as pessoas que rejeitarem essa tão grande salvação que nos foi dada gratuitamente, custará caríssimo, a um ponto infinito. Graças a Deus, porque verdadeiramente a vida não acaba aqui. A nossa vida tem uma prioridade. Verdadeiramente, a vida de todos nós tem um prazo de validade. A vida de todos os seres humanos tem um início, mas também tem um fim. Todos nós um dia iremos partir desse mundo. Apenas não sabemos quando, mas é uma grandiosa verdade que um dia iremos partir dessa terra. Novo ou velho, mas um dia iremos partir, porque ninguém vive aqui para sempre. Mas o que nós devemos nos preocupar é com a eternidade que iremos enfrentar. Porque, mas Senhor, irmão, porque verdadeiramente nós passaremos por um julgamento diante de Deus. Todos nós iremos comparecer diante do seu trono e prestaremos conta da nossa própria vida diante dele. Está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 e 14. O homem mais sábio que existiu nessa vida, nascido de uma mulher que se chama Salomão, filho do rei Davi, ele escreveu a seguinte coisa, no capítulo 12, versículo 13 e 14. Ele disse que o final de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a julgamento toda a obra que nós fizermos, bem ou mal, e até as coisas que estão encobertas, Deus trará julgamento naquele grande dia. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele falou a mesma coisa, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Reflita nisso, pense na eternidade, porque embora nós estejamos em um princípio de um novo ano, um dia, um novo ano não se repetirá para nós, porque um dia nós iremos partir. Ninguém chega a viver 500 anos nessa vida. O nosso prazo máximo aqui é uns 120 no máximo, os que chegam. O que importa é que nós tenhamos em mente que um dia iremos partir, iremos encarar a eternidade para prestarmos conta diante de Deus pelas coisas que nós temos feito no corpo, bem ou mal. Deus, Ele nos deu mandamentos para que nós obedecêssemos. Deus, Ele deu mandamentos para o ser humano seguir. Por esse exato motivo de nós irmos prestar conta diante dele um dia.
Como bem sabemos, os 10 mandamentos, mas não apenas 10, existem muitos outros. Mandamentos que o ser humano deve seguir para que ele tenha a sua vida limpa diante de Deus. Porque iremos prestar conta diante de Deus um dia. E se nós não estivermos conforme a sua vontade, como compareceremos diante desse julgamento? Como compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo? Senhor também. Nenhum de nós existe possibilidade de escapar desse grandioso dia. Está escrito, está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Significa que nascemos, mas temos uma ordem, temos um prazo para um dia morrermos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Significa que um dia iremos comparecer diante do julgamento de Deus. No Salmo 89, versículo 48, também está escrito. Duas perguntas está escrito nesse Salmo. Que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? São duas perguntas que esse salmo faz. Quem é o homem que vai viver e não vai morrer? Ou quem vai conseguir livrar a sua alma do poder do mundo invisível, que significa a eternidade? Nenhum de nós temos poder para nos livrarmos do julgamento eterno que nós iremos enfrentar no exato momento que o nosso coração parar. Nenhum de nós. Iremos comparecer individualmente, cada um de nós, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, prestando conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Porque Deus, Ele nos deu mandamentos. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu ao povo que estava na Galácia, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, o apóstolo Paulo, ele deu um conselho, e logo após ele deu um grande aviso do perigo desse andar no pecado. Paulo começa dizendo assim, desde o versículo de número 16 até o 21, ele diz: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, é o espírito cobiça contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que nós não façamos o que queremos. Mas se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, não estamos debaixo da lei. Lei significa condenação ali. Então logo após ele fala uma densa lista de pecados. Ele diz que a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfias, as pelejas, as dissensões, as heresias, as glutonarias, as bebedices, os homicídios, as ladroices e todo tipo de coisa que se parece com essas que ele disse. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Nós vemos os primeiros mandamentos que Deus deu ao ser humano. Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20. Deus começou a dar os mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Nem te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, ele deu diversos mandamentos para a humanidade obedecer. Porque um dia iremos comparecer diante do trono de Deus. E aquele que não reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, aquele que não houver se arrependido e pedido perdão, aquele que não houver feito a vontade de Jesus Cristo,
para alcançar a salvação, não terá o nome escrito nos céus, porque só há uma maneira do homem ter o nome nos céus, no livro da vida, é fazendo a vontade de Jesus Cristo. Porque ele disse, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem até o Pai a não ser por mim. Isso Jesus Cristo disse, porque só Ele pode nos levar até Deus. Só Jesus Cristo pode nos levar até a vida eterna. No capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 ao 15, o apóstolo João viu o grande dia do juízo final. O apóstolo João, ele viu o grande dia do julgamento das nossas almas, onde toda a humanidade estará diante do grande trono branco. O apóstolo João disse a visão, porque Deus mostrou para ele o futuro. Ele disse: e vi um grande trono branco, e também eu vi o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então João diz: e aí, mano, tudo bem? Eu vi os mortos, amém, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. Ele viu toda a humanidade para ser julgado. Ele disse que toda a humanidade estava diante do grande trono branco. E ele disse: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Quem é o livro da vida? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. João disse que ainda viu mais outras coisas. Ele disse que o inferno tirou as pessoas que estavam lá e colocou diante do julgamento. O mar também tirou as pessoas que haviam morrido e estavam diante do julgamento. É verdade. E ele disse que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque verdadeiramente, para se alcançar a salvação, é necessário ter o nome escrito lá no céu. Aqui na terra, as pessoas, para entrarem em determinados lugares, elas precisam ter um crachá, elas precisam ter uma permissão. Para você entrar na sua casa, você tem que ter uma chave. Então você não passa nem pela porta. No céu não é diferente, não. Mas somente quem nos dá a possibilidade de entrarmos lá é Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e todas as coisas. Tudo que neles há, coisas invisíveis e visíveis, sejam tronos, dominações, potestades, principados, tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode nos dar a vida eterna. Observe a sua vida, observe a sua alma, observe como está a sua situação diante de Deus. Porque se você morrer sem alcançar o arrependimento, sem alcançar o grandioso perdão, se você morrer sem ter o nome escrito no livro da vida, você irá para a eterna condenação. Porque assim está escrito e é assim que é, verdadeiramente. Jesus Cristo, Ele contou como é a vida após a morte. Para quem ainda não imagina como é, Jesus Cristo, Ele contou como é a vida após a morte. No Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o 31, Jesus Cristo, Ele contou uma história real sobre a vida de dois homens que viveram nesse mundo. Jesus Cristo, Ele contou a vida de um homem que servia a Ele, chamado Lázaro. E também Ele contou a vida de um homem rico. Esse homem Lázaro, ele era um mendigo. Cristo disse que quando o mendigo morreu, na mesma hora que Lázaro morreu, desceram anjos lá do céu. Desceram anjos do céu e levaram Lázaro
para o paraíso. Mas também, Jesus Cristo disse que quando aquele homem rico, ele morreu, Cristo disse que quando aquele homem rico morreu, ele foi na mesma hora para um lugar de tormento. Ele foi para o inferno. Jesus Cristo contou como foi após eles chegarem lá no inferno. E Cristo disse que o rico lá no inferno, ele clamou dizendo que ele estava com sede. O rico lá no inferno pediu um pouco de água molhado no dedo. O rico lá no inferno lembrou da família dele que estava na terra. O rico lá no inferno continuava vivo, porque a vida não acaba aqui. Aqui é apenas uma fase, aqui é apenas um período, aqui é apenas uma prova, porque verdadeiramente a vida começa depois dessa daqui, porque essa aqui é temporária, mas a vida que nós receberemos do outro lado, essa vida não tem fim, é uma vida eterna. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, está escrito que Deus criou todas as coisas para serem eternas. Amém. Para que haja temor diante de Deus. Tudo Deus fez para ser eterno. A sua alma é eterna. Todos nós viveremos para sempre. Mas enquanto estamos na terra, devemos escolher onde iremos passar a eternidade. Onde iremos passar a vida eterna. Existem dois caminhos. Um leva para o céu, o outro leva para o eterno inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde jamais o verme morrerá. Cristo nos alerta todo santo dia que nós devemos fazer a sua vontade, porque está escrito que Deus amou esse mundo de uma tal maneira, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. Deus amou esse mundo de uma maneira tão inimaginável, de uma maneira tão indescritível, que enviou o único filho que ele tem para vir a esse mundo, anunciar a verdade, depois ser crucificado levando os pecados de todos os seres humanos, e levando os pecados dos homens, ele verdadeiramente perdoa todas as pessoas que fazem a sua vontade, porque ele abriu a porta da salvação, ele abriu a grande oportunidade para todos os homens, mas é necessário que os homens façam a sua vontade, porque está escrito também na carta aos Romanos, que se com a boca nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, e com o coração a gente crê, nós seremos salvos, porque com a boca se faz confissão, e com o coração se crê para a justiça. É necessário que os homens atentem para isso e façam a vontade de Deus. Porque se lembre, não se esqueça, e até se você se esquecer, você se lembrará quando fechar os olhos. Você comparecerá diante do trono de Deus. Todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Nenhum de nós escapará desse grande dia. É apenas as pessoas que servirem a Deus fazendo o seu querer, apenas esses, naquele dia, não serão lançados no inferno. Porque está escrito que aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Graças a Deus. Jesus Cristo disse, no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 6, Jesus Cristo declarou muito nitidamente, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo declarou duas grandiosas verdades que apenas
a palavra dele, que é a verdade, pode libertar qualquer homem nessa vida. Glórias a Deus. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. E também ele disse que apenas ele pode levar o ser humano até Deus, porque apenas Jesus Cristo levou sobre ele o pecado de todos nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado por Deus. Ele disse que todas as pessoas que obedecerem à vontade dele, de maneira nenhuma será condenada. Porque também ele disse no Evangelho de João, no capítulo de número 13, e versículo 16 em diante, seguinte coisa: que Deus amou esse mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu próprio Filho, o único Filho, para que todas as pessoas que obedecerem a Ele não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem obedecer a Ele não é condenado, mas quem não obedecer já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Então Jesus Cristo disse: porque os homens desse mundo, se não quiserem Ele, serão condenados. Quando Ele disse que a condenação é esta, que Deus enviou seu Filho ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo disse também no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 13 e 14, que nós devemos entrar pela porta estreita, porque a porta larga tem um caminho espaçoso, e muitos são os que entram por essa porta, mas o final dela é a perdição. Mas existe uma porta estreita, que tem um caminho apertado, mas apenas esse caminho estreito e apertado é o caminho que vai salvar a minha vida e a sua do inferno. Porque Jesus Cristo verdadeiramente nos alerta de dia e de noite acerca dessa tão grande realidade, acerca dessa tão grande expectação que nós iremos nos deparar após sairmos deste mundo. Está escrito que Deus criou todas as coisas para serem eternas, para que haja temor diante dele. No livro de Eclesiastes, capítulo 13, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que após a morte nós seremos julgados na mesma hora. Jesus Cristo, ele contou como é a vida após a morte, no evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 16, versículo desde o 19 ao 31, Cristo contou como é a vida após a morte. Jesus Cristo contou como é o acontecimento após cada um de nós fecharmos os olhos. Jesus Cristo, ele contou a vida de dois homens. Um chamado Lázaro, um mendigo, é um homem rico. É o outro que ele também contou a história. Cristo disse que após esse mendigo chamado Lázaro morrer, Cristo disse que quando ele fechou os olhos, o coração parou de bater, na mesma hora desceram anjos do céu. Esses anjos levaram Lázaro, o mendigo, para o paraíso na mesma hora. Isso é o que acontece com os seres humanos aqui desse mundo. As pessoas que obedecem a Deus e fazem a sua vontade, quando elas morrem, elas vão na mesma hora para o céu. E Cristo mostrou isso na vida de Lázaro, contando essa história. Como também ele disse sobre a vida do rico, que quando ele morreu, na mesma hora ele foi para o inferno. Foi lançado no inferno. E Jesus Cristo contou como estava esse homem lá no inferno. E ele está lá até o dia de hoje, porque o inferno é eterno. Cristo disse que esse homem, chegando no inferno, ele sentiu sede. Ele teve lembranças dos familiares deles que estavam na terra. Ele quis sair de lá, mas não teve possibilidade nenhuma. As pessoas, quando morrem nessa vida, elas não morrem
que deixam de existir. Nós apenas nos mudamos, passando dessa para o outro lado. Boa noite, Senhor. E verdadeiramente, o ser humano ou sobe para o céu ou desce para a eterna condenação ao inferno. Os caminhos desta vida devem ser escolhidos enquanto estamos aqui. Só existem dois. E Cristo declarou quais são esses caminhos. Existem duas portas, uma larga e outra estreita. Existem duas portas. As pessoas que preferirem andar pelo caminho largo, verdadeiramente, o destino é um só, a condenação. Cristo deixa isto muito declarado e nítido e claro para todos nós, porque nenhum de nós vive desavisadamente, nenhum de nós vive de modo ignorante, porque está escrito na Bíblia Sagrada, está acessivelmente a todos nós temos acesso, todos nós temos conhecimento sobre essa tão grande realidade. Oi, meus irmãos. Boa noite. E nós de maneira nenhuma podemos rejeitar isso. Beleza, mano? Naquele dia não haverá como nós nos desculparmos. Naquele dia não haverá como a gente dizer que não ouviu. Naquele dia não haverá possibilidade nenhuma da gente dizer que não teve oportunidade. Porque a oportunidade existe, sim, enquanto estamos vivos. Você está vivo. Nós estamos vivos. A oportunidade está na vida de cada um de nós no dia de hoje. Por isso, naquele grande dia, o julgamento será sem misericórdia, porque a oportunidade cada um de nós tem. Se nós desprezarmos essa tão grande salvação, de maneira nenhuma haverá oportunidade naquele dia. Leia a Bíblia Sagrada, observe os mandamentos de Deus para a sua vida, porque você será julgado um dia. Analise, observe a sua vida. Se você fosse ser julgado hoje, como está a sua condição diante de Deus? Se preocupe com isso, observe isso, porque após cada um de nós fecharmos os olhos, seremos julgados instantaneamente, na mesma hora. E não há quem consiga escapar desse tão grande julgamento, porque está escrito no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 48. Neste salmo estão duas perguntas nesse versículo desse salmo. As perguntas são: que homem é que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém. Ninguém vive para sempre nesse mundo, porque todos vão morrer. E depois, quem é que consegue livrar a sua alma do julgamento eterno? Ninguém. Porque todos nós iremos comparecer diante de Deus. Leia a Escritura. Leia a Bíblia Sagrada, porque só ela é a palavra de Deus. Só ela pode salvar a sua vida, através de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Porque a nenhum outro nome foi dado debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode salvar a nossa vida. Somente Jesus Cristo pode salvar a nossa alma. Porque somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Significa que a única pessoa que vai ouvir suas orações, a única pessoa que consegue atender o que você suplica, apenas é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo tem acesso direto a Deus, porque está escrito que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus, e Deus sujeitou todas as coisas a ele, as potências, as potestades, os principados, tudo. Os anjos de Deus adoraram e adoram a Jesus, porque todo joelho se dobrará diante dele naquele grandioso dia. Está escrito
na carta aos Filipenses, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está escrito na carta aos Colossenses que por ele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Nós fomos criados para reconhecer a Deus e fazer a sua vontade. Porque, observando bem o nosso tão curto prazo de validade, porque nenhum de nós viverá para sempre aqui nessa terra. Cada um de nós temos um prazo bem limitado de vida. Tanto mais ainda podemos observar isso na nossa geração, onde as pessoas na nossa geração muito dificilmente vão chegar numa idade avançada. A maioria dos jovens partem muito cedo, infelizmente. Mas isso é uma grande razão em que nós observamos como a nossa vida é muito curta. É muito curta. A nossa vida é muito parecida com o vapor que sai de uma panela. Quando o vapor sai da panela, nós vemos quando o vapor sobe da panela. Mas ao passar 2, 3 segundos, ele desaparece da nossa visão. Assim é a nossa vida. Estamos aqui, mas ela é como um sopro. A nossa vida é como uma vela acesa. Logo, logo a vela ela é consumida pelo fogo. Ou, caso o vento sopre e apague ela, a vela para e nunca mais dará luz. Assim é a nossa vida. A vida do homem é um sopro, é como um vapor, é como uma vela, é como uma folha que hoje está verde na árvore, mas quando cai, seca, murcha e vira cinza no chão. Assim é a nossa vida, é limitada, mas só Deus, que é eterno, é imortal, apenas Ele pode nos dar a vida eterna. Apenas Deus pode nos dar a eterna salvação em nossas almas. Por isso que Deus chama a todos os homens ao arrependimento, para que possam alcançar essa tão grandiosa salvação, que não se compra nem por ouro e nem por prata, mas unicamente pela obediência ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, estando no Areópago, em um lugar chamado Atenas, ele estava ensinando para as pessoas daquele lugar quem era Deus e qual é a vontade de Deus para o ser humano e quais são os avisos que Deus dá para o ser humano. O apóstolo Paulo ensinando para os atenienses quem era Deus, ele começou dizendo assim, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo desde o 24 até o 31, ele disse: o Deus que criou o mundo, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como se precisasse de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando já dantes os tempos ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Esse é o motivo que Deus criou a gente, para que buscássemos a Ele. Mas o apóstolo Paulo continua explicando e ele diz: mas Ele não é um objeto para que a gente possa segurar com a mão, como se ele fosse uma estátua ou uma escultura. Aí Paulo diz: ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Paulo lembra para os atenienses uma coisa que os próprios poetas de lá estavam concordando com isso que Paulo disse. Quando ele disse: como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Aí Paulo continua explicando: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, certo, à pedra
ou a prata esculpida Na paz. pelo artifício Como é que é e seu nome, imaginação meu dos amigão? homens. Mas Jefferson. Deus, Pra mim, por favor. não tendo em Zé, conta mano. os tempos Feliz ano novo. da Feliz ano ignorância, novo, irmão. anuncia Vamos orar por ele, varão. a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio do varão que enviou, e diz, deu certeza a todos, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Então, verdadeiramente, o apóstolo Paulo, ele explicou quem é Deus. Porque, em verdade, esta é a vontade de Deus, é que os homens observem a vontade dele e sirvam a ele, porque Deus determinou um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. Nós iremos comparecer perante o seu trono a qualquer momento. Se o meu coração parar agora, eu comparecerei. Se o seu parar agora, você comparecerá. Por dia morre, em média, 150 mil pessoas, segundo os dados estatísticos das organizações dos Estados Unidos. 150 mil pessoas partem dessa vida diariamente. E também nasce muito mais por dia. Nasce mais pessoas do que morrem diariamente. Então, verdadeiramente, essas pessoas, elas comparecem diante de Deus na mesma hora após fecharem os olhos. Isso é uma coisa inevitável. Que nenhum de nós duvide disso, pagando para ver. Porque as pessoas que duvidarem e pagarem para ver, extremamente estarão cometendo um grande engano. E terão uma grandiosa surpresa, mas, infelizmente, muito decepcionante, porque apenas há oportunidade, apenas há salvação, enquanto aqui estamos vivos. Depois que os homens partem desse mundo, não existe mais possibilidade de salvação. Depois que os homens partem dessa terra, não existe mais oportunidade de serem salvos. Não existe mais oportunidade. Não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Não desperdice a oportunidade que Deus tem dado a você até o dia de hoje. Não desperdice os livramentos que você sabe que Deus te deu. Os livramentos, eles não duram para sempre, porque Deus passa a vida livrando a vida da gente da morte. Deus passa muitos e muitos anos dando não apenas segundas chances, mas dando milhares de chances para o homem todos os dias. Quando as pessoas morrem nesse mundo sem a salvação, é porque elas desprezaram muitas oportunidades. As pessoas desprezaram muitas chances, porque Deus deu várias. E cada um de nós sabe disso, dos livramentos que Deus já deu para todos nós. Não endureça o seu coração, mas leia a Bíblia Sagrada, visite, vá até a igreja, ouça a palavra de Deus, mas principalmente, observe os mandamentos de Deus e cumpra eles, obedeça a eles, porque você será julgado. E se você não estiver de acordo com os mandamentos que estão escritos, de maneira nenhuma você alcançará a salvação, porque só há maneiras de ser salvo através da obediência. Jesus Cristo disse, no capítulo 7 do livro que Mateus escreveu, o Evangelho, versículo 21 ao 23, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu fiz muitas maravilhas, e expulsei demônios. Aí Cristo vai dizer: eu, porém, lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca os conheci. Apenas as pessoas que fazem a vontade de Deus, Amém. Cristo deixou isso muito declarado. Ramon. Apenas essas serão salvas, porque muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, mas não vai entrar. Boa noite, Senhor. Glória a Deus, viu? O apóstolo João, ele viu a grande revelação que Jesus Cristo mostrou para ele.
revelando o futuro, revelando o grande momento onde nós, todos nós, estaremos diante do grande tribunal para sermos julgados. O apóstolo João, ele viu a grande visão que Deus mostrou para ele, onde toda a humanidade estava lá, eu e você, todos nós, diante do trono. No capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo desde o 11 ao 15, o apóstolo João declara o que Deus mostrou para ele, quando ele disse: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Amém. Deus prevalece sempre. Deus te abençoe, Glória a meu Deus, amigo. irmão. Glórias a É Deus. um prazer te conhecer, tá bom? Prazer conhecer Glórias a você. Pai Deus. do Senhor, meu amigo. Prazer também. É um prazer te conhecer, tá bom? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E João disse: e vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono. Então João disse que viu outra coisa, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e também o mar, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Deus te E aquele que abençoe. não foi Deus tem um achado grande com o plano nome pra tua escrito vida. no livro da vida, Amém. foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O apóstolo João nos contou a grande revelação que Jesus Cristo mostrou para ele, onde todos nós estaremos presentes naquele dia, no grande dia do juízo final. João viu todos esses acontecimentos porque Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele o futuro. Por isso ele descreveu isso na Escritura, no livro de Apocalipse. Reflita nisso, porque enquanto nós estamos nesta terra, enquanto nós estamos neste mundo, temos oportunidades. Deus é quem dá cada dia de vida que nós temos. Boa noite, amigos. Boa noite, irmão. Deus te Senhor. abençoe. Deus é quem dá cada dia de vida que você tem. Se você está vivo hoje, é porque Deus grandiosamente deu essa oportunidade. Fala aí, jovem. Se você está, Certo? Só de Como é que boa? tá? Amém. se você está vivo hoje, Amém. é porque Deus te deu essa grandiosíssima oportunidade Fica de joelho aqui na para permanecer aqui, enquanto muitos nem acordaram hoje por toda a terra. Você acordou, você está aqui. Não, por isso não vai embaçar. É a grande misericórdia de Deus, é a grande misericórdia do Senhor para a vida de todos nós.